não quer enxergar, a pessoa discute com você e simplesmente segue aquilo que ela acha correto. É como se você tivesse discutindo com uma pessoa que está embriagada. E a igreja de Laodiceia, que são as igrejas filhas, ou seja, elas são filhas da igreja de Tiatira, ou seja, são as denominações evangélicas que hoje estão sobre a terra. Independente qual denominação que você esteja, ela é originada da igreja católica. Porque quem fez, por exemplo, a Bíblia, ou seja, não é que ela fez, quem ajuntou todos os livros, não todos os livros, muitos livros aqui na Bíblia foi a Igreja Católica. Só que ela não só ajuntou, ela a fermentou. A nossa Bíblia que nós temos hoje, ela é a fermentada, tá? E a igreja de Filadélfia é a única igreja. É isso que eu quero pautar para vocês. Já que estamos para entrar na última semana de Daniel, nós temos que urgentemente nos avaliarmos para vermos se estamos na fé. Porque o que está visto sobre o mundo inteiro é a tribulação. E depois da tribulação irá vir a grande tribulação. Observe aqui a igreja de Filadélfia, este pensamento, e é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, pois tens pouca força, mas guardastes a minha palavra e não renegastes o meu nome. Renegar significa que você reconheceu novamente uma coisa certa e você não renega de novo. Ou seja, o nome Jesus que nós conhecemos, ele veio ter origem em 1500 e bolinhas. Em 1500 e poucos. Nome Jesus, a letra J. Ou seja, a igreja primitiva, ela não conhecia esse nome. Esse é um nome blasfêmico, porque tudo aquilo que é acrescentado é blasfêmico. Então, se renegar, ele está falando, veja que ele não está dizendo negar. Eu não estou negando o nome de Yahshua. Eu não estou renegando alguma coisa. Então, significa que eu conheci uma coisa que é original e verdadeira e eu não renego ela. Então, a igreja de Filadélfia é aquela igreja pequena, ou seja, é um tipo de pensamento de pessoas, poucas pessoas estão seguindo o pensamento de Filadélfia, buscando a verdade, tirando todos os fermentos que a igreja de Tiatira acrescentou dentro da Bíblia. Ou seja, dos papiros. E não renegastes o meu nome, forçarei os da sinagoga de Satanás, que se afirmam judeus e não são, pois mentem, forçarei que venham prostrar-se aos teus pés e reconheças que eu te amo. Quem é que governa esse mundo? Os judeus. Os judeus é um povo muito pequeno, mas é o povo mais rico do mundo. E a tribo de Dan é a tribo que governa o mundo. E eles se dizem judeus, porque, ou seja, eles se dizem que são judeus, mas eles não são, porque eles não servem ao Criador, mas eles servem à sinagoga de Satanás. Esses são os ricos da terra, ou seja, são os maiores, os poderosos da terra. Porém, eles não são a igreja mãe, tá? Do cristianismo. Isso é uma outra parte. Forçarei o da sinagoga de Satanás que reconheças que eu te amo. Visto que guardastes a minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que irá de vir sobre o mundo inteiro, para submeter à prova aos habitantes da terra. Tá vendo aqui, pessoal, que a igreja de Filadélfia é uma igreja que existiu, mas que o Eterno permitiu que ela existisse para que ela desse exemplo no finais dos tempos. O que ele está dizendo aqui, pessoal, é que nós, as pessoas, a geração dos últimos dias, nós temos que examinar se nós estamos dentro da igreja de Tiatira, que é a igreja católica, se estamos dentro da igreja de Laodiceia, que são as filhas da igreja católica, e se estamos fazendo parte desse pequeno grupo de pessoas que é a igreja de Filadélfia, ou seja, o pensamento, ou seja, são as pessoas que começaram a buscar a verdade, que não se importaram com o que a maioria está pensando, mas ela está buscando a verdade.
Quais são as verdades ocultas? Eu preciso seguir urgentemente essas verdades para que eu não fique na tribulação. Veja que ele está dizendo que eu irei te poupar da tribulação. Então significa que se você estiver seguindo o pensamento da igreja de Filadélfia, você irá ser poupado da tribulação. E o que é isso? A igreja de Filadélfia é a igreja que está hoje trazendo para vocês os verdadeiros nomes. Quais são os acréscimos que estão dentro da Bíblia? Se você é uma pessoa que não é participante das idolatrias da igreja mãe, as igrejas evangélicas, elas seguem aquilo que a igreja mãe ordenou elas fazerem. As igrejas evangélicas, elas festejam, por exemplo, uma festa pagã. Por exemplo, Natal. Chega, por exemplo, a Páscoa, os cristãos ficam dividindo ovos de Páscoas. E os cristãos hoje em dia têm tanto acesso, nós estamos numa era onde temos tanto acesso ao conhecimento, mas as pessoas preferem ficarem cegas, porque elas acham que só porque elas estão dentro de uma denominação, ela irá ser poupada da tribulação. E não é assim, meu pessoal. Veja como é que aconteceu dentro do Egito. Aqueles que não quiseram seguir à risca o que o Eterno tinha determinado, ficaram no Egito para morrer. Eles morreram. E é isso que irá acontecer com a igreja de Tiatira e de Laodiceia. Não que essas duas igrejas não tenham valor para o Criador de todas as coisas. Ela tem sim. Porém, se esse tipo de pensamento está te levando para dentro do inferno, você irá ficar na tribulação. Então, examine a si mesmo, assim como Gálatas 6 diz, examinais a ti mesmo, para que tu não fique na tribulação. E se você estiver fazendo parte da igreja de Tiatira, ou se você estiver dentro da igreja de Laodiceia, fuja dela, porque você irá ficar para a tribulação. Não interessa se você é uma pessoa que é caridosa, não interessa se você é uma pessoa que se diz caridosa, que é uma pessoa boa, que você entrega o seu dízimo, e que essas coisas, que você faz tudo que a sua denominação diz para você fazer. Se a sua denominação estiver com pensamento errado, estiver dentro da igreja de Tiatira e dentro da igreja de Laodiceia, você irá ficar para a grande tribulação. Você irá ficar. Você não irá ser poupado. Lembre-se, a igreja de Filadélfia é um pequeno grupo de pessoas que está trazendo a verdade para você, as verdades ocultas, está contra o sistema, porque o sistema está contra você e as denominações, elas seguem o que o sistema manda elas fazerem. Se você não sabe, meu cristão, na ONU, na Segunda Guerra Mundial, as igrejas evangélicas, elas fizeram um acordo com a nova ordem mundial. Pesquise o que é a nova ordem mundial e o que ela irá fazer com a sua família, com a sua vida. A nova ordem mundial nada mais e nada menos é do que a era do anticristo, que irá vir à tona. E aqui a pergunta que eu te faço para ti. Você faz parte da igreja de Tiatira, de Laodiceia ou de Filadélfia? Corra para a igreja de Filadélfia e procure saber o que esse pensamento é, porque é a única que irá te poupar da grande tribulação, da grande provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Eu agradeço e fica na paz e na graça, em nome de Yahshua HaMashiach.